Na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 25, a gente vai ler que mudaram a verdade de Deus em mentira e serviram mais a criatura do que o Criador. Nós vamos ver uma sequência de textos aqui que nos mostra, que nos traz a realidade, que nos traz a uma responsabilidade. Quanto mais da verdade nós temos acesso, maior será a nossa responsabilidade em darmos a essa verdade uma resposta, um posicionamento. Então, o nível da nossa responsabilidade aumenta à medida em que nós crescemos, à medida em que nós nos expomos a essa verdade. E conforme o texto que lemos, somente terá a capacidade de deturpar a verdade quem tem o conhecimento da verdade. Na primeira carta de Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 13, a gente vai ler o seguinte: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. De fato, Deus não leva em consideração os tempos da ignorância, mas uma vez que nós somos apresentados à verdade, uma vez que nós ultrapassamos essa linha da ignorância, a nossa responsabilidade aumenta. Porque se eu conheço a verdade e eu tomo uma opção pelo engano, se eu tomo uma opção pela mentira, se eu tomo uma opção por um caminho distorcido da verdade, eu estou assumindo uma responsabilidade. E isso é tão sério que no capítulo 1 ainda de Romanos, Paulo vai dizer o seguinte no versículo 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Fato é que nós estamos em um contexto histórico, um contexto atual, onde cada um quer defender a sua verdade, cada um quer defender o seu posicionamento, cada um quer defender a sua ideologia, cada um quer defender a sua placa denominacional. Mas aonde nós estamos ou deveríamos estar fundamentados, alicerçados, enraizados, não é uma ideologia. A verdade a qual nós estamos fundamentados é uma pessoa, Jesus Cristo. E isso é tão sério que Paulo ainda escreve a Tito no capítulo 1, versículo 14, dizendo que nós não devemos dar ouvidos a fábulas judaicas, nem a homens que se desviam da verdade. O Brasil, nesses dias, nunca vislumbrou tanto conhecimento acerca da verdade. Diversas são as possibilidades de acesso a Bíblias, a conteúdo na internet, a materiais de discipulado, a informação acerca do reino, a informações acerca dessa verdade. E por mais que nós tenhamos essa disponibilidade, nós não temos acompanhado ou vislumbrado uma mudança significativa nas pessoas. Por quê? A razão está na resposta que esse povo tem dado à fome. Geralmente, no âmbito físico, quando uma pessoa não sente fome, na maioria das vezes trata-se de uma doença. Essa pessoa está doente por não sentir fome. No âmbito espiritual é a mesma coisa, quando a pessoa não sente necessidade de buscar a palavra, de buscar conhecimento, de se aproximar cada vez mais da verdade. Essa pessoa está enfraquecida espiritualmente, está adoecida espiritualmente. Se nós formos na China hoje, iremos encontrar pessoas que fariam qualquer coisa para ter acesso a uma folha sequer da palavra. Uma folha, uma porção sequer da verdade. Fariam qualquer coisa para ter um instante sequer diante da verdade. E nós nos fartamos de tanto aqui e por vezes nós negligenciamos as oportunidades que nós temos de não só termos acesso à verdade, como dar uma resposta a essa verdade.
Por vezes pessoas morrem ao nosso lado, distantes dessa verdade, sem ter acesso a essa verdade. E nós nos omitimos, nós nos calamos, nós nos vitimizamos, nós lamentamos. A grande verdade é que nós temos tanto acesso à verdade, tanta facilidade de informação acerca da verdade, que por vezes nós nos desviamos dela. Isso é tão sério que Paulo dá uma palavra a Timóteo em sua segunda carta, no capítulo 2, a partir do versículo 24. E essa palavra se estende até nós nesses dias, quando ela diz o seguinte: ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprir a sua vontade. O que Paulo quer dizer é o seguinte, que quando nós nos permitimos desviarmos da verdade, nós estamos numa esfera de insensatez. Nós estamos fora do padrão bíblico para nós. Nós estamos saindo fora do nosso chamado, nós estamos saindo fora dos princípios estabelecidos por Deus para nós, para as nossas vidas. Propósitos do Senhor estão sendo deixados de ser cumpridos em nossa vida, porque nós, do alto de nossa sabedoria, nós nos permitimos desviarmos da sua vontade, desviarmos da sua verdade. Paulo não mede palavras, Paulo não tem meio termo com Timóteo e da mesma forma ele não tem meio termo com a igreja. Quando nós abrimos mão de princípios, quando nós abrimos mão de verdades estabelecidas por Deus, nós assumimos um compromisso com o engano, com a mentira e com a insensatez. A oração de Paulo, a instrução de Paulo, a expectativa de Paulo para com Timóteo e certamente para conosco hoje é que, conforme o versículo 25 diz o seguinte: disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez. A começar em nós esse retorno à sensatez, que nós voltemos a trilhar princípios e as verdades estabelecidas por Deus para nós, para que nós também possamos conduzir aqueles que estão à nossa volta a trilharem esse caminho, a trilharem essa verdade e não abrir mão dela. Para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus. Amém.